O Santos resolveu gastar milhões e milhões e milhões num jogador que não dá pra contar. Um jogador que na linguagem popular da bola, não me interpretem mal, pelo amor de Deus, mas é um jogador bichado. O Santos contratou o Príncipe. O Príncipe é um príncipe bichado. Um jogador que não tem mais nenhuma condição física de alguém depender dele. E não só condição física, mas condição psicológica também. Trata-se de um irresponsável dentro de campo, um cara que resolve fazer gol de mão, com cartão amarelo já sendo tomado na era VAR. Isso é total irresponsabilidade. O cara que faz um gol e ia decidindo um jogo que deixava o Santos numa situação muito confortável para brigar contra o rebaixamento até o final e toma um drible dentro da área, se frustra e dá um pontapé no jogador adversário, fazendo um pênalti que compromete o time. Um cara que muito provavelmente deve ter jogado com dor no joelho depois do movimento ali que fez com que ele não se sentisse totalmente bem. Não chega a ser uma lesão, pelo que se fala, é uma dor no joelho, não há uma lesão, porque senão ele estaria fora do campeonato, não me parece ser o caso. É um jogador que de fato, o joelho deve estar de fato doendo, mas é um jogador que faz concessões. No mundo em que a gente já viu Franz Beckenbauer jogar com o braço quebrado, com tipoia, e tantos outros jogadores que inclusive no Santos jogaram, e tem várias histórias, jogaram infiltrados. Quem não se lembra da final do Campeonato Paulista de 2016, que o Ricardo Oliveira disse que sequer conseguia dobrar o joelho. E aquele dia, o Santos massacrado dentro de campo pelo Audax do Fernando Diniz, foi dele o gol do título. Um golaço que deu uma caneta no jogador e fez o gol de perna esquerda porque não tinha perna direita para chutar aquele dia. Já o Príncipe, bichado, pede desculpas, adora suas redes sociais para pedir desculpas pelas suas irresponsabilidades dentro de campo. Mas na hora do vamos ver, na hora que você mais precisa dele, ele não vai estar. O Santos vai a campo contra o Internacional na próxima segunda-feira, num jogo muito importante, um jogo que se tornou muito importante, muito a partir do pênalti que ele comete contra o Mirassol e a partir, claro, do resultado do Internacional contra o Ceará. Tornou-se um jogo decisivo. É claro que o Santos ainda terá chances de enfrentar 3 adversários que são abaixo, 2 jogos desses em casa, contra 2 rebaixados e muito provavelmente contra um time reserva. Eu imagino que esses jogos devam ter a presença do Neymar. Quer dizer, pelo menos 2 desses jogos, porque eu não consigo garantir que nesses 3 jogos ele não vai tomar um cartão amarelo, porque, de novo, é um jogador irresponsável dentro do campo, se tornou um jogador muito irresponsável, o que a gente via de um jogador irresponsável do bom ponto de vista, né? Um jogador com irresponsabilidade para cima, para frente, com ousadia e alegria. Hoje a gente vê uma irresponsabilidade pro mal, uma responsabilidade que compromete o clube que paga o seu salário. Um salário que o clube nem tinha condições de pagar, mas paga, dado aí a gestão catastrófica do presidente atual do Santos, do Marcelo Teixeira. Então, é isso, apostamos todas as fichas em alguém que quando a gente mais precisa ele não vai estar em campo. O que adianta o aproveitamento do Santos ser muito melhor com do que sem o Neymar, se quando você mais precisa ele não joga? De novo, ele não teve uma lesão. Em era que a gente já viu gente jogar infiltrada, será que não valia um sacrifício pela situação que o Santos está, por tudo que ele representa, por ser o camisa 10, o capitão do time, a esperança do torcedor? Não dá? Não tem a menor condição? Se não tem a menor condição de jogar segunda-feira, como é que vai jogar sexta? Porque se não tem a menor condição de jogar segunda-feira, não tem a menor condição de jogar o campeonato inteiro. Mas o Príncipe está sendo bichado, ou melhor, está sendo poupado. Cometi um ato falho aqui. O Príncipe está sendo poupado. O Príncipe bichado está sendo poupadinho. Há quem diga, com muita razão, porque esse canal passou a ter o assunto Neymar muito frequente aqui.
Falou, pô, esse canal só se fala de Neymar. Eu adoraria não falar mais. Eu adoraria que no final do ano, claro, com o Santos se mantendo na primeira divisão, o Neymar dissesse tchau, estou saindo daqui. E o Neymar pai dissesse tchau, estou saindo daqui. Adoraria não ter mais que trazer esse personagem Neymar pra cá. Adoraria não ter que falar sobre isso. Adoraria, cara. Que essa relação se encerre independentemente do final. Que essa relação tóxica acabe. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter alguém que é a única pessoa do ponto de vista ofensivo do time que a gente consegue ter alguma esperança, alguma expectativa, porque infelizmente esse elenco do meio campo pra frente ali, na parte ofensiva, é uma bosta montado por uma bosta de presidente, por uma bosta de diretor de futebol. É isso que todos eles são, uma grande bosta juntos. E ele, o jogador, a qual eu trato nesse vídeo, é o único que poderia trazer algum tipo de esperança, porque o time, muitas vezes vendo o Vojvoda apanhar, tenho visto ele ser criticado, e muitas das críticas com razão, a falta de uso da base, etc., a manutenção de alguns jogadores inexplicáveis nesse time, né, como o Guilherme, como o Lautaro e afins, mas quando a gente olha em campo, você vê um time organizado, um time que sabe o que fazer quando tem a bola, que sabe se posicionar, que sabe se defender. Muitas vezes acaba derrotado por conta da sua própria falta de qualidade. Quando a gente olha para o aproveitamento, a gente vê um aproveitamento ruim do Vojvoda, mas quando a gente olha para o jogo, a gente vê muito mais coisa do que a gente via com os anteriores. Só que esbarra na falta de qualidade. Qualidade é o que sobra pro Príncipe. Mas não tem condição física nenhuma. Não tem condição física nenhuma de jogar todas as partidas. É esse o jogador que o Santos vai continuar gastando mundos e fundos para 2026 e apostando nisso? É esse o cara que vai nos salvar? De novo, o Neymar tem uma grande responsabilidade nos jogos que ele for jogar, de nos salvar. Porque ele é pago para isso. Mas se isso não acontecer, irmão, a vida dele não vai mudar nada. Vai ter postzinho triste, vai ter pedidinha de desculpas, vai ter mensagem dizendo que é o pior dia da vida dele, vai ter choro, porque, pô, esse aí, porra, sabe chorar e sabe fingir bem, hein? Aquele choro contra o Vasco lá, na época eu falei, pô, pelo menos fingiu um choro, tá bom, fiquei feliz, porque sentiu a derrota. Elogiei, lembro bem. Mas o que adianta no choro no final? Eu espero que não seja choro, eu espero que seja alegria, obrigado por tudo e tchau. É isso que eu espero. Porque o Santos contratou um jogador que primeiro tem um grupo de fãs que eu nunca vi na história do futebol, né? Que é um jogador que não pode ser criticado, que é o melhor do mundo para essas pessoas, que é o cara mais legal do mundo, o cara mais... o jogador que mais fez no mundo pelas crianças da humanidade. Ele é tudo de bom para essas pessoas e que são chatas pra caralho, né? São chatas, cara. Eu nunca vi um jogador com um fã-clube desse tamanho. Parece, sei lá, fãs do Iron Maiden, né? Mas essas pessoas são o Neymar Futebol Clube, cara. Elas não são o Santos Futebol Clube. E meu canal aqui é sobre o Santos. E assim, gente, eu tenho ídolos no futebol, gosto de muita gente, guardo no coração muitos jogadores, mas nenhum deles, e tenho certeza que eu me emocionaria ao encontrar alguns, ao conversar com alguns, não tenha dúvida. Mas nenhum deles é maior que o Santos Futebol Clube para mim. Nenhum desses jogadores são maiores do que o Santos Futebol Clube. A impressão que eu tenho é que os fãs do Neymar, principalmente, e assim, claro, os fãs do Neymar que não são torcedores do Santos, foda-se, esses aí, mas os que são torcedores do Santos, a impressão que eu tenho é que eles o eleva a um patamar maior que o Santos Futebol Clube. E isso também me incomoda demais, me incomoda muito ver uma história, um símbolo, um clube
ser ofuscado por um jogador que, se pelo menos entrasse em campo e jogasse pra caralho e destruísse os rivais e colocasse o Santos num outro patamar, eu até engoliria. Mas um jogador que não consegue jogar, que quando você precisa contar com ele, ele não tá lá. Um jogador que quando você precisa contar com ele dá um pontapé no adversário, bota a mão na bola. Um jogador que fez, talvez, 2 gols decisivos no campeonato inteiro. Um gol contra o Flamengo, um gol contra o Mirassol, que acabou não sendo vitória. Bota aí 4 pontos que ele decidiu, porque contra o Juventude, irmão, fez um gol de pênalti, perdeu um gol na cara e o gol dele, ele empurrou a bola pra dentro do gol. Minha avó faria. Então assim, jogo decisivo, mas que ele decidiu, ganhou 4 pontos pro Santos diretamente. Ah, e teve uma assistência no chute do Adonis Frias no jogo contra o Fortaleza. Que ele toca a bola de lado ali, o Adonis Frias faz um gol espírita, né? Então, vamos colocar 5 pontos no campeonato inteiro de jogadas diretas, participações diretas do Neymar. Isso é muito pouco. E tem gente que continua lambendo e lambendo e lambendo. Eu nunca lambi, nunca vou lamber, mas não tem como não ter esperança nos pés dele nesses últimos jogos. Não tem como não ter esperança nos pés dele, porque o elenco do Santos não nos dá esperança alguma. E aí você fala, bom, beleza, o Internacional ganhou, vamos jogar lá, mas nós estamos jogando melhor que o Internacional nesse momento, e temos o Neymar que pode decidir, não temos. Não temos. E não sabemos quantas partidas mais o Neymar vai fazer nesse campeonato. De novo, se ele tá sentindo dor, não tem condição de jogar na segunda, ele vai ter condição de jogar na sexta? Foi uma lesão mais grave? Vai ter condição de jogar os próximos jogos? E outra, se ele jogar na sexta, ele não vai tomar cartão? Quem garante? Quem garante? Quem garante? A verdade é que a única coisa que dá pra garantir é que não dá pra depositar esperança alguma nesse jogador. Não dá pra esperar, foi o grande erro do Santos na temporada. Depositar toda a sua esperança num jogador bichado fisicamente, num jogador que, já dizia Jorge Jesus, não tinha mais condição de jogar no mesmo nível que os outros. E ele falou dos outros, dos jogadores do Al Hilal. Não tinha condição. Pode liberar. Não vai jogar, não vai ser inscrito. Prefiro o Renan Lodge. O cara preferiu o Renan Lodge no lugar do Neymar. Ele já avisou, cara. E o Jorge Jesus não entende nada de futebol. Eu entendo, você entende. O Mister não entende um cacete de futebol. O Ancelotti não entende nada. Não convocou o Neymar até hoje. Várias oportunidades que teve o Neymar clinicamente saudável. É esse o jogador que a gente vai gastar milhões e milhões e milhões? Ah, Rodolfo, mas tem uma estratégia aí, irmão. Tem uma coisa aí, ele retorna pro clube. Claro que retorna. O Santos se tornou aí o TikTok mais seguido dos clubes brasileiros, redes sociais bombando, mas beleza. Quanto que você consegue monetizar com isso? O Santos fechou o primeiro semestre com 90 milhões de déficit, devendo. 90 milhões devendo mais do que o que arrecadou. O Santos sequer até agora divulgou o seu balancete do terceiro trimestre. E eu já soube, por passarinhos me contaram, que o Santos está em busca de um empréstimo num grande banco aí para pagar o senhor Neymar. Para pagar, imagino que seja o valor referente, a imagem referente ao primeiro contrato. Então assim, o que o Santos conseguiu monetizar com a vinda do Neymar nos contratos, patrocínios, TV, será o suficiente? O balanço vai dizer, o balanço não saiu, eu seria irresponsável se eu dissesse isso agora. Mas tudo tende para que não, tudo tende que o balanço mostre, a tendência é que o balanço mostre que isso também foi uma falácia, utilizada pelos passadores de pano do Neymar o ano inteiro. Mas o que dirão essas pessoas se ele cair? Olha, conhecendo essas pessoas, pelo menos alguns deles, conhecendo assim, não vou dizer pessoalmente, muitos eu não conheço, conhecendo o trabalho, né? Eu acho que assim, o Santos vai cair e eles vão falar, não, Neymar, obrigado por tudo, você tentou, seu choro no final foi muito comovente, você realmente ama o Santos, a culpa não foi sua, a culpa é do presidente, que de fato será o principal culpado.
Mas muitos desses dirão, não, o elenco que foi montado foi ruim, as narrativas estão aí, irmão. Não vai cair sobre ele. Não, o time era ruim, o Lautaro jogou do lado de Lautaro, coitadinho do Neymar. Jogou do lado de Guilherme, coitadinho. Você se esforçou, mas infelizmente você se deparou com as suas lesões. Você se dedicou tanto. Né, Neymar? Seja feliz num outro clube. Ou fique aqui, nós precisamos de você. A culpa não é sua. Que coisa vergonhosa, hein? Que coisa vergonhosa. Ou será que terão alguns que dirão, não, cara, a participação dele em tudo isso corroborou também para o rebaixamento. Porque era dele que se esperava. Foi nele que gastamos as tripas que a gente não tinha para termos uma melhora e não tivemos. Muito porque quando a gente mais precisava, ele não estava lá. Quando a gente mais precisava, ele compareceu dentro de campo, foi responsável dentro de campo, foi responsável com seus companheiros, nunca deu chilique, foi responsável com a arbitragem, não tomou cartões bobos e pôde jogar o número máximo de jogos possíveis. Foi um jogador de grupo, foi um jogador que nunca botou a mão na bola, que nunca fez pênalti infantil, que fez gols importantes, deu assistências, é o líder, não estou nem falando que é o artilheiro do campeonato, nem o líder de assistência do campeonato, mas é o líder de assistência do Santos. É uma só. É o artilheiro do Santos. 4 gols só. Nada. Tem nada. 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 Não há nada para se tirar. A não ser o amargor de mais uma vez enfrentarmos um jogo dificílimo e decisivo, sem a presença do camisa 10 e capitão, que pode ficar 6 meses fora, daqui a pouco volta, braçadeira de capitão, 10 e a faixa, incontestável, ídolo e gigante, e a torcida, acreditamos em você, estamos com você, Neymar. Eu tô com você, Santos Futebol Clube. Eu tô com você, Santos, independente de Marcelo Teixeira, independente de Marcelinho Teixeira, independentemente de Alexandre Matos, independente de todo mundo despreparado que passou pelo clube, vulgo Pedro Martins, Alexandre Galo, Paulo Brax, o Escambau da Madureira. Eu tô com você, Santos, independente de Neymar pai, independentemente de Neymar Júnior, independentemente de Tiquinho Soares, independentemente de Lautaro Dias, que se mata, mas não tem condição nenhuma de jogar a camisa do Santos. Independentemente de qualquer erro, eu tô com o Santos, eu não tô com o Neymar. Um dia, eu espero que seja logo, mas um dia o Neymar vai embora. Um dia ele vai embora. Seja o Santos o último clube que ele vai jogar ou não. Eu espero que não, eu espero que ele seja feliz em outro lugar, porque muita gente com razão, eu acho que eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, desculpa, mas fala, pô, esse canal é só Neymar. Eu espero não ter que falar mais do Neymar aqui. Eu espero não ter que citar esse personagem, porque esse canal é sobre o Santos, não é sobre ele. Mas infelizmente o cara é hoje o personagem central. O cara comete um pênalti e faz um gol. Foi o protagonista, não tem que falar dele, tem que pular, tem que falar do bom tempo. Aí o cara, a esperança toda está nas costas do cara, o cara não vai jogar. E mais uma vez, não vamos falar, vamos passar pano. Vamos passar pano. É o Santos. Não, calma aí. Calma aí, é pauta, gente. Alguns escolhem falar, outros escolhem lustrar. Tá tudo bem, vocês assistem o que vocês quiserem. Mas esse canal, com todo o respeito que eu tenho pela minha audiência, por vocês, que eu respeito muito, se só meia dúzia de pessoas, minha mãe, meu pai, minha irmã e meus amigos assistissem, não existiria razão de ser, de existir esse canal. Né? Isso a gente tem que ter toda a humildade do mundo para reconhecer. Mas esse canal também só existe por conta da minha liberdade de definir as pautas aqui. Eu nunca vou ser influenciado pelo público com relação ao que deve ou não deve ser pauta nesse canal. Ao que eu devo ou ao que eu não devo falar. Eu me comprometi a nunca falar de política, por exemplo, aqui, porque eu acho que isso é divisivo. Eu tenho as minhas
a minha maneira de pensar, e as pessoas têm o direito de ter as suas maneiras de pensar. E esse canal é um canal feito para falar do Santos. E dentro da própria torcida do Santos tem divisão política. Então para que eu vou tocar nisso? Isso eu não vou tocar. Mas entre as pautas que são sobre o Santos... fala de outra coisa, irmão. Fala de outra coisa, o caralho. Você quer que fale de outra coisa? Faz um canal você e fale de outra coisa. Aqui eu falo sobre o que eu quero. E isso precisa ser respeitado. O canal tem meu nome. Então, tô explicando isso porque eu vejo que tem muitos comentários às vezes. Porque não sei. Irmão, vocês não vão definir o assunto que eu tenho pra falar, o que vocês podem fazer. E tem todo o direito de fazer. É assistir, comentar, criticar. Assistir, deixar um dislike, criticar. Ou não assistir. Ou se quer assistir, falar, pô, não dá. Vou me desinscrever e vou assistir outros caras que vão falar de assuntos que eu gosto mais, que eu tô mais interessado. Isso faz parte. E eu sei que é assim que funciona. Agora, vim dizer o que eu tenho que falar ou deixo de falar, irmão? Não. Aí não. Aí eu acho desrespeito. Uma coisa é você falar, pô, Rodolfo, fala sobre aquele assunto lá, seria legal, né? Pô, cara, pode ser... Agora, não fale sobre isso? Como assim não fale sobre isso? Não pra cima de mim. Não pra cima de mim. O que pauta minha carreira é a liberdade. É por isso que eu só trabalho com patrocinadores aqui que não pautam o que eu tenho pra dizer, nem as minhas opiniões. Posso ter patrocinadores, posso descobrir que alguns desses donos dessas empresas, pode ser que eles sejam nem Marzete. Mas o cara nunca vai ter o direito de falar, não, fala bem do Neymar ou bem de quem quer que seja. Esse canal é livre para opinar. Por isso que eu opto sempre por não participar de campanha publicitária com um jogador, porque como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Vou trabalhar para um jogador, como a gente viu aí acontecendo recentemente, né? Como é que eu vou me sentir livre de criticar um cara, e vocês sabem que eu sou uma pessoa contundente, se eu trabalhei com aquela pessoa? Mas foi só um trabalho esporádico. Não importa se é um trabalho esporádico, se é CLT, não importa. Tem coisas que não se pode fazer. Eu jamais vou trabalhar para o presidente do clube. Jamais. Como é que eu vou criticar o presidente se o presidente deposita salário, o meu salário no final do mês? Como é que eu vou me sentir livre? Então assim, gente, parte fundamental do canal, a principal parte dele é a isenção para poder falar o que eu penso. Para poder me colocar aqui. Todas as pessoas com as quais eu trabalho não são obrigadas a concordar comigo, mas elas são obrigadas a respeitar a maneira como eu me pauto. E o meu público também. Meu público tem que ter ciência disso. Então eram dois assuntos que eu queria falar. O primeiro de um jogador que a gente não pode contar e o segundo sobre a escolha de pautas aqui. É isso. Como estão as suas expectativas para o jogo do Internacional? Vamos ver agora o que o Vojvoda vai aprontar do ponto de vista de escalação. A chance de ter Lautaro titular é absurda, eu diria que é 10 de 10. E não sei não se ele vai vir com o Robinho fora de casa. Isso me incomoda. Robinho fora, mas na Vila não. Se for pra jogar, e eu espero que jogue, mas eu espero que quando venha pro Sport aqui, jogue também. Não adianta nada. Jogar com o Palmeiras no Allianz, aí vai jogar, aí joga entra no segundo tempo contra o Flamengo, destrói, e chega na Vila Belmiro e não joga. É banco. Esse tipo de coisa me incomoda no Vojvoda bastante. Mas o trabalho não é ruim. Com tudo em tudo, o trabalho não é ruim. Em termos de aproveitamento, sim. Mas em termos do que ele está entregando com relação ao conjunto da equipe, eu acho que a gente já estaria muito mais do que rebaixado se tivesse ficado com Kleber Xavier por mais tempo ou escolhido outro técnico nesse nível. Isso inclusive é até um tema para a gente falar mais para frente aqui. Vojvoda para 26 ou não? Eu vejo que ele recebe muitas críticas. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Grande abraço
e até a próxima.